tá bom? Marco, Túlio, tudo bem? É só você e seu irmão, João Pedro, que vai sair para tomar vacina, só, né? Bom dia, Vera. Bom dia. Aqui Bom, Eduardo, então vamos começar, senão vai atrasar muito, né? Tá bom. Depois, como eu já estou gravando, então fica gravado e eu posto lá para o pessoal, tá bom? Certinho, Vera. Obrigado, tá, Vera, pelo tempo. Bom dia a todo mundo aí. Gente, meu recado é que ele é rápido. Primeiro, agradecer a Vera pela oportunidade de passar aqui para dar um alô para vocês. E aí eu queria falar para vocês que amanhã, na sexta-feira, a gente preparou uma apresentação do Datron para estar mostrando para vocês. A gente vai marcar, a gente já marcou, né? Já mandamos no grupo lá de vocês, no WhatsApp que a gente tem com vocês, que vai ter essa reunião. Mas eu vim aqui para reforçar esse convite, gente, para vocês estarem presentes lá, para vocês verem a apresentação do Datron, é muito importante, para vocês perguntarem as coisas para a gente. E aí, essa apresentação é feita principalmente para vocês do primeiro período, porque a gente está com o nosso processo seletivo aberto e a gente quer que vocês conheçam bem o Datron, para vocês entenderem como é nosso trabalho, para vocês, se puderem, tiverem vontade de participar do processo seletivo. Eu já adianto que é ótimo, já deixo o convite para participar do processo seletivo. A Vera trabalha com o Datron tem muito tempo, né, Vera? É uma parceria fechada que a gente tem com a coordenação, então uma ótima oportunidade de conhecer bem a faculdade, identificar bem o terreno que a gente pisa, desenvolver coisas em prol do curso, em prol dos alunos. A gente aprende muito na equipe. Nessa gestão agora a gente tem feito uns trabalhos de levar alguns cursos, algumas capacitações internas para os meninos. Estamos fazendo bastante coisa. E aí a gente vai dar todos esses detalhes amanhã para vocês na reunião. E aí eu já adianto que vocês, do primeiro período, são muito bem-vindos nesse processo seletivo do Datron. A gente sabe das dificuldades que estamos tendo no EAD. Então aproveitem essa oportunidade, vem conhecer para a gente, que a gente passa para vocês as experiências de como realmente é a faculdade, como vai ser depois que o EAD passar. Ele vai passar, né? Se Deus quiser, estamos todo mundo ansioso por isso, né, Vera? Louco para ir pro laboratório, ir lá na coordenação, bater um papo com a Vera, gente. Vocês podem ir lá quando ela estiver lá, viu? É ótimo. Mas, gente, então, vem na nossa reunião amanhã. Eu chamei a equipe para estar lá com a gente. A gente pegou um horário que vocês não têm aula, tá bom? E a gente fez uma apresentação. E como eu disse, vocês são muito bem-vindos no nosso processo seletivo. É uma ótima oportunidade para já ter contato com a engenharia mecatrônica, um contato maior, mais profundo, desenvolvendo coisas em prol do curso, não só em prol do curso, mas em prol da sociedade, né, com os trabalhos aí que a gente pretende desenvolver futuramente de extensão, né, Vera? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito disso, tá bom, gente? Obrigado pelo tempo, Vera. Eu agradeço muito. E, estou esperando vocês amanhã na reunião, hein? A gente vai estar lá. No horário que vocês não têm aula, a gente marcou lá no grupo com vocês. Vamos manter contato lá e estou esperando vocês. Obrigado, gente. Boa aula. Obrigada, Eduardo. Estamos sempre à disposição. Gente, agora eu apresento aqui o professor Jean, né? Que vai ministrar palestra para vocês de automação industrial e indústria 4.0, como a gente havia dito, tá bom? Então, vou deixar vocês e vou sair, viu, Jean? Depois aí, eu só vou imprimir aqui a lista. Depois você faz um favor, você imprime a lista para mim do pessoal que chegou atrasado. Eu não sei se alguém vai chegar atrasado, às vezes sim, às vezes não sei, né? E muito obrigada aí pela disposição e pela informação, né, do primeiro período. Ô, gente, tudo isso é o que vocês vão ter no curso. Então, o professor Jean, ele é formado na USP, ele fez mecatrônica na USP e hoje é professor da engenharia. Hoje não, já de algum tempo já é professor da engenharia mecatrônica, tá bom? Então, vou deixar vocês à vontade, assistam com muita atenção e façam perguntas para o professor Jean. Muito obrigada, Jean. Obrigado, Vera. Tchau.
Fiquem à vontade. Pessoal, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou professor aqui da PEMEC desde 2009. Então, eu estou com 12 anos já na UFO. Eu entrei para dar aula de automação industrial e dar aula de redes industriais aqui. Fui o responsável pela criação do curso de simulação de sistemas automatizados por essa disciplina e hoje eu também ministro aula de instrumentação. Atualmente eu só ministro aula de instrumentação e redes industriais, mas eu sou capacitado nessas 4. Eu fiz engenharia mecatrônica, mas no mestrado e doutorado. Minha graduação é em mecânica, área de projeto e fabricação, e me especializei em automação de projetos, tanto no mestrado quanto no doutorado. E o curso que eu fiz de engenharia mecânica tinha 85% da mesma grade da mecatrônica. Tem mecatrônica lá onde eu estudei. Foi um dos primeiros cursos do Brasil. E os 15% que faltavam das disciplinas eu fiz quando estive no mestrado e doutorado. Então, eu tenho a mesma formação do engenheiro mecatrônico. Tenho experiência no mercado. Eu já trabalhei em mais de 10 empresas. Comecei trabalhando numa empresa de CAD e CAICAM, quando ele estava se espalhando. Depois eu fui para uma empresa de projeto de fábricas de cimento e projeto de prospecção de petróleo em mar aberto, empresa francesa. Depois eu fui para uma empresa italiana de automação residencial e automação predial. Por fim, eu fui trabalhar numa empresa de autopeça, desenvolvendo sensores, para daí entrar na CSN. Trabalhei 3 anos na CSN. Da CSN eu fui trabalhar... CSN é a Companhia Siderúrgica Nacional. Eu era responsável pela contratação de serviços em automação e informática lá, para daí ir trabalhar na Associação Brasileira de Automação. Lá eu fiquei também 3 anos, fiz projetos de automação na área de construção, dentre outras áreas. Fui trabalhar na Accenture, uma consultoria, fiquei alguns meses lá e aí criei minha própria empresa de automação. A empresa não deu certo, mas quando eu terminei o doutorado em 2006, eu consegui uma bolsa de financiamento de pesquisa para a empresa, junto à FAPESP, chamado PID. Então, eu também a empresa que eu tive, ela foi incubada, então trabalhei com empresa incubada, eu sei o que é isso, fiz cursos para essa área de empresariado e, por fim, virei professor universitário em 2007. Em 2007 eu virei professor. 2006 para 2007 eu virei professor universitário e vim para cá em 2009. Fiz pós-doc também, além de doutorado e mestrado. Bem, então eu tenho muita experiência na área do mercado, tenho também experiência na área acadêmica e em desenvolvimento de pesquisa na área de automação. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer sobre isso, fique à vontade antes da gente começar a apresentação. Vocês querem me perguntar algo? Bem, então... E aí, professor, tudo bem? Tudo bem? Professor, ainda não saí, mas eu tenho uma perguntinha só. Quanto aos incentivos, assim, para você poder criar uma empresa, tipo assim, é muita burocracia mesmo, igual o pessoal fala, tipo assim, a questão de você, tipo assim, ter que lidar com um monte de lei que, na verdade, atrapalha seu investimento. Como é que foi essa experiência? Olha,
eu te falo que a gente demorou 1 mês e meio para criar a empresa. A gente participou de um edital para incubar a empresa e depois a gente formalizou a empresa em 1 mês e meio. Só que montar uma empresa, você já tem que... É um negócio complicado, João Pedro, porque você tem que ter recebível. Não adianta você fazer uma empresa, foi o nosso caso, baseado numa ideia. É, é colocar o carro na frente dos bois. Você tem que começar já desenvolvendo, por exemplo, soluções de informática, fazendo um bico aqui e outro ali, para daí você estruturar a sua empresa e já ter algum cartel de clientes ou qual é o produto ou serviço que você está vendendo. A gente teve uma ideia de mexer com uma dessas tecnologias que eu vou falar hoje, que é a identificação por radiofrequência, isso em 2006. A gente já estava trabalhando com isso lá, estava tendo uma iniciativa do Walmart, na época a maior empresa do mundo, para que todos os fornecedores colocassem o RFD, a identificação por radiofrequência, nos produtos que iam sair da loja. E a gente viu uma oportunidade de trabalhar porque o RFD ele agrega bastante valor ao produto. Você consegue criar um produto inteligente com RFD. Eu vou mostrar como é que a gente cria um produto inteligente. Que caminho a gente tomou para criar um produto inteligente. Só que naquela época ninguém se preocupava em melhorar rendimento de processo. Era ainda uma época diferente de agora, em que todo mundo queria ganhar dinheiro sem se esforçar. Igualzinho colocar dinheiro em offshore nas Ilhas Virgens, sabe? Você coloca seus dólares lá e aí o dólar aumenta no Brasil e você, sem trabalhar, aumentou seu patrimônio, entendeu? Todo mundo se preocupava com isso. O pessoal gostava da inflação porque se comprasse errado, fizesse alguma coisa errada e aumentasse o custo, em 2 meses a inflação já resolvia isso para você, porque você aumentava o seu preço e o pessoal ia pagar o preço aumentado. E a gente está passando por isso agora. Presta atenção, a gente voltou a passar por isso. Antes a gente não estava passando desde 2002 ou 2000 ou 1998, a gente não estava passando por isso. Só que tem uma latência, uma inércia muito grande. Mas o mais difícil não é criar empresa. O mais difícil é fechar uma empresa. Eu tive que fechar uma empresa. Empresa você não fecha, você vende. Tá? Fechar uma empresa demora séculos para você fechar. E aí o que você faz é preparar a sua empresa para ela ser vendida. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu sim, professor. Obrigado, viu? Mais alguma pergunta? Outra pergunta, assim. Você acha que o pessoal acaba valorizando bastante assim o conhecimento assim de outras línguas sem ser a língua mãe, no caso o português? Tipo assim, ó, e certamente além do inglês também, porque eu sei que hoje em dia inglês é quase obrigação você saber. É obrigação você saber. E agora quanto ao conhecimento de outras línguas, o que você acha disso, tipo assim, para... Bem, eu te falo que eu consegui vários empregos porque tinha inglês fluente. Tá? Quando eu fui trabalhar na empresa de CAD, eu não tinha inglês fluente ainda. E aí eu tive que... Professor, desculpa, a minha internet caiu aqui um pouquinho. E você pode voltar à explicação, fazendo um favor? Sim. Eu já consegui vários empregos por causa do meu inglês. Não estou brincando. Quando eu fui trabalhar na empresa francesa, eles só me contrataram porque eu tinha inglês e o meu trabalho era pegar um projeto que estava todo escrito em inglês e japonês e traduzir para o português. Era o CKP, pré-moinho de clinker para a indústria de cimento. É um equipamento que melhora o rendimento da indústria da fábrica de cimento. Só que antes disso, eu fui trabalhar numa empresa de CAD e eu tinha que conversar com o pessoal lá dos Estados Unidos para esclarecer as dúvidas sobre o programa. E é tipo agora, sabe? A gente... Era até pior, porque eu só tinha voz para falar, eu não via a pessoa. Vocês estão me vendo, ó. Aqui atrás está o laboratório que eu coordeno, o Laboratório de Planejamento Automático da Manufatura.
Se eu precisar mostrar alguma coisa, eu posso até pegar um papel, sabe? Colocar na frente e escrever para vocês lerem. Não tinha isso, era só no telefone, tirando dúvida específica, e aí eu aprendi a falar. E, como eu disse, eu consegui vários empregos por causa disso. Agora, outras línguas. Eu fiz um processo seletivo na Mercedes-Benz. Eu tenho um alemão extremamente básico. Eu só fiz 6 meses de alemão. Só que o alemão só serve se eu for trabalhar numa empresa alemã. Tá? Se eu tivesse um alemão intermediário, eles me contratavam. Para eles é interessante isso. Mas, tirando, por exemplo, se você aprender coreano e for querer trabalhar na Hyundai, eles vão te contratar porque você fala coreano. Mas, tirando a Hyundai, nenhuma outra empresa vai se interessar por coreano. Não sei se ficou claro, Pedro. Sim, então eu teria que meio que aprender a língua, tipo, de acordo com a empresa com que eu gostaria de trabalhar. Se é uma empresa alemã, então que eu trate de aprender alemão. Se é uma empresa francesa, italiana, da mesma forma, eu aprendo francês, italiano. Isso. Eu falo um pouco de francês e na empresa francesa eu mal falava francês, tá? Mas eu entendia tudo que eles falavam lá. Os franceses, eles gostam de falar em francês quando não querem que você entenda, e eu entendia tudo. E aí, uma vez, eu estava lá com 2 gerentes discutindo, era questão técnica, deu para ver que eles tinham feito uma cagada, né? E aí eles começaram a falar sobre conta, quanto é tanto mais tanto, isso e aquilo. Aí eu respondi em francês o resultado, né? Os caras começaram a falar mais baixo na minha frente, porque eles não sabiam que eu sabia francês, né? Mas não foi porque eu falava francês. Às vezes até podiam falar mal, né? Podia até falar qualquer outra coisa, falar umas besteiras sem entender, né? Sim. Só que eu te falo que o que a gente precisa aprender, a língua que mais se fala no mundo é o inglês ruim, tá? Isso quem me falou foi um professor dinamarquês, tá? Não fui eu que falei isso. O inglês ruim é a língua que mais se fala no mundo, porque se eu fosse aprender uma língua hoje, eu ia querer aprender chinês, tá? Basicamente é isso, além do inglês. Vai ter muita coisa com a China agora. Mais alguma pergunta? Eu posso responder questões de mercado, se vocês quiserem, antes de eu entrar na aula. Pessoal, eu preparei uma apresentação, deixei a apresentação disponível para vocês aqui no Arquivos do Geral, tá vendo? Automação 2021, primeiro semestre, .pdf, tá? Todo mundo tem acesso ao Teams, todo mundo consegue abrir essa apresentação aqui. Professor, vou pedir licença para você, viu? Tô saindo agora, tá? Obrigado, viu? Por esclarecer minhas dúvidas. Você sabe onde está a apresentação e você pode depois ver o vídeo, tá bom? Tá bom. Falou, Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Bem, pessoal, essa apresentação, ela começa com... Parece que não está indo. Começa com uma introdução, tem um histórico, falo sobre automação, aplicações e tecnologias de automação, mostro o que o nosso laboratório MAPL está fazendo. É só uma parte do que o MAPL está fazendo, o MAPL faz muito mais do que isso, e as conclusões. A primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: o que é automação? Alguém pode me responder? Tem alguém acordado, pessoal? Eu estou pensando na resposta aqui, só um momento. Tá bom. Ok.
Eu acho que a automação é a simplificação de muitas tarefas em meros botões. Seria uma forma meio grotesca de dizer. A simplificação de muitas tarefas em Coisas mais básicas. uma apenas. Vamos colocar assim? Pode ser? Pode ser. Melhor. É. Mais alguém, gente? O que é que vocês acham que é automação? Hernani, o que você acha que é automação? A junção pode dizer, da engenharia elétrica com a mecânica para melhorar a funcionalidade dos equipamentos. Junção da engenharia elétrica e mecânica para aumentar A funcionalidade dos equipamentos e criar novas oportunidades. eu escrevi aí no chat. Engenharia elétrica e mecânica para aumentar a funcionalidade dos equipamentos, criando novas oportunidades. O Gabriel Moura falou, automação seria um sistema em que os processos seriam executados por máquinas programadas previamente para uma atividade específica, e o Matheus colocou, seria tornar processos repetitivos automáticos. É basicamente isso. Automação vem do latim, automaton. Autos significa próprio e matos significa pensamento ou animação. Animação própria. Foi o que o Gabriel colocou, que sistemas em que os processos seriam executados por máquinas. Só que automação, se a gente olhar esse significado, é um significado filosófico. É ter pensamento próprio. É isso que significa autômato. Eu pergunto, a gente tem pensamento próprio ou a gente é sempre conduzido por algo a ter certos pensamentos? O que é que vocês acham? Você consegue separar que pensamento é de fato seu daquele que não é? Professor, vai também daquela questão, né? Que o meio que nós vivemos influencia o que pensamos, né? Queremos. Sim. E a pergunta é justamente essa. É possível você conseguir se abster do meio e ter seus próprios pensamentos? Uma coisa é eu repetir o que meu pai sempre fez, o que minha mãe sempre fez, sabe? Eles têm costume, por exemplo, de tomar café com leite. Eu sempre tomo café com leite. Eu nunca parei para pensar se eu gosto de café com leite, sabe? Dei um exemplo simples aqui, mas é questão comportamental, a forma como eu me visto, a forma como eu ando, a forma como eu converso com as pessoas. De onde veio isso? É de fato meu ou isso daí veio do meio em que eu estou envolvido? Por isso que lidar com automação é um negócio complicado. Porque para você lidar com automação, você tem que ter pensamento próprio. Você tem que sair fora da casinha. Não dá para você usar a mesma resposta que sempre dão, achar que isso vai dar um resultado diferente do que eles encontram. Para criar essas novas oportunidades, Hernani, a gente precisa mudar o nosso ponto de vista e mudar o paradigma que a gente está lidando. O significado atual de automação é sem intervenção humana. Tá? Quando o Samuel falou simplificação de muitas tarefas em uma apenas,
simplesmente reduzir a intervenção humana. Em vez de eu fazer inúmeras tarefas, eu faço só uma. Aperto um botão, que seja, mas eu faço só uma. A gente vai chegar no ponto de desejar que determinada coisa aconteça e as ondas cerebrais vão conseguir ser captadas, mas eu vou ter que ter esse pensamento. Depois de captar essa onda cerebral, o sistema faz automaticamente o que eu estou pedindo, ou aquilo que foi pré-programado, tá? E como é que a gente vai organizar as máquinas para que faça isso? Como é que a máquina vai saber fazer isso? Aí vem a pergunta: é possível que um objeto execute tarefas por si mesma sem intervenção humana? É possível a gente criar, como saiu recentemente uma notícia que um ex-funcionário do Google falou que a Google está projetando Deus para responder qualquer pergunta. É possível uma máquina executar tarefa por si mesma, sem intervenção humana? Eu acho que a gente ainda não chegou na era de uma máquina fazer coisas por si mesma. Porque tudo que a gente aprende e executa, quer dizer, que as máquinas executam, são ordens que a gente deu, independente do que seja. Mesmo uma máquina mais autônoma possível, alguém vai ter que pré-programá-la. Então, ela não é isenta de intervenção humana. É o que o Gabriel colocou: a intervenção humana se dá de maneira prévia, pois ainda não temos um código que escreva códigos, por exemplo. A gente tem códigos que escrevem códigos, mas alguém tem que escrever o código que escreve códigos. Basicamente isso. Não existe um programa que nasce dele mesmo, sabe? Isso ainda não aconteceu. Ninguém conseguiu criar ainda um software que é igualzinho o Medium, sabe? Baixa lá uma entidade e ela começa a digitar. Nunca vi isso, né? Sim, Gabriel, eu concordo com o que você colocou. Só que essa pergunta, ela explica por que o engenheiro de automação vai ter emprego sempre. Porque sempre vai precisar de algum tipo de intervenção humana, o mínimo que seja. E a nossa obrigação é buscar buscar esse mínimo. Esse mínimo vai mudar em função da tecnologia que a gente tem disponível sempre. Então, o que era o melhor dos mundos ontem já não é mais hoje, porque temos novas tecnologias. E é bom perguntar isso: automação é sinônimo de otimização? É a mesma coisa automatizar e otimizar? Ou são coisas diferentes? O que é que vocês acham, pessoal? Eu acho que são coisas diferentes. E são diferentes em que sentido, Samuel? Eu não consigo explicar direito, mas eu acho que nem toda automatização seria uma otimização. É isso mesmo. A intenção da automação, Gabriel, é justamente fazer com que a intervenção humana seja mínima. Tem uma otimização aí. Só que a otimização em si diz respeito a deixar o processo ótimo, não só sob o ponto de vista da intervenção humana. A automação é uma otimização restrita à intervenção humana. A otimização é mais ampla. Eu vou otimizar usando menos recurso, fazendo em menor tempo, envolvendo menos agentes para que a coisa aconteça, ou coisa semelhante. Normalmente, quando se faz um projeto de automação, e eu vou reduzir a intervenção humana, eu aumento a quantidade de produtos produzidos ou de serviços produzidos, porque a pessoa antes tinha que fazer um monte de atividade, só precisa fazer um, então ela consegue fazer essa uma atividade mais rápido.
E se ela cometia um erro a cada 100 casos, e ela produzia 10 peças por dia, pô, vai demorar 10 dias para aparecer um erro. Só que quando a gente automatiza, em vez de fazer 10 peças por dia, ela passa a fazer 1000 peças por dia. E ao invés de ter um erro em cada 10 dias, ela vai ter 10 erros em cada um dia, se eu não otimizar o processo que a pessoa fazia. Aí a otimização e a automação terem que sempre andar juntas. A automação surgiu há muito tempo atrás. Aqui tem uma lista de gente que trabalha com a automação. Eu vou citar o Arquimedes apenas, mas tem outros aqui descritos. O Arquimedes morava em Siracusa, uma ilha próxima da costa italiana. E o pessoal de lá, eles viviam em guerra com os italianos, com os romanos. Arquimedes era tão inteligente, mas tão inteligente, que por 10 anos seguidos, ele conseguiu impedir com os seus projetos toda e qualquer investida dos romanos sobre Siracusa. E ele estava com 60 anos. Dos 60 aos 70 anos, ele defendeu com suas ideias a investida romana, usando espelhos, convergindo nas velas e fazendo os navios pegarem fogo à distância, criando catapultas que elevavam e alavancas que elevavam os barcos que estavam para desembarcar na ilha. Ele levava o barco a 5 metros de altura e derrubava e quebrava os barcos. E fez com que os romanos o vissem como se fosse um mago. Quando eles finalmente entraram em Siracusa, Arquimedes estava na praia, escrevendo na areia seus pensamentos, e o general falou: olha, não é para matar esse cara. Quando o soldado chegou perto do Arquimedes, ele pisou no que ele estava escrevendo, e o Arquimedes xingou o sujeito: sai daqui, cara, não está vendo que eu estou trabalhando? O soldado não pensou 2 vezes e matou aquele velho. E os romanos não tiveram chance de fazer uso dos conhecimentos de Arquimedes. Os romanos, hoje em dia, é igualzinho uma frota americana tentar invadir o Brasil. E Arquimedes é você, só com sua inteligência, criar artifícios que impeçam uma armada americana de conseguir entrar no nosso país. Quem da gente seria capaz de fazer isso? Porque um cara conseguiu fazer isso sem ter 1% da tecnologia que a gente faz uso hoje. Como é que ele conseguiu fazer isso se não tendo pensamento próprio? Eu acho que isso é o maior desejo de qualquer engenheiro mecatrônico, aprender a pensar fora da casinha e ter seus próprios pensamentos. Mas aqui mostra que surgiu com a humanidade a automação. E a automação, que a gente chama de automação hoje, ela está muito vinculada com a terceira revolução industrial. Porque antes da primeira revolução industrial, os donos do poder no mundo eram quem possuíam as terras. Eram os donos das terras. E a tecnologia era primitiva. Surgiu a mecanização com a primeira revolução, a segunda revolução trouxe a produção em massa, um baixo custo para uma alta demanda de um povo que morava no campo e se dirigiu para a cidade. Agora a gente está tendo aula de história. E as soluções eram dirigidas à tecnologia. Surge o computador e, com ele, a terceira revolução industrial, que eles denominaram automação. Então, a automação atualmente está muito ligada ao uso do computador. O computador surgiu com Alan Turing em 1940. Ele desenvolveu essa máquina para descriptografar as mensagens nazistas. E ele conseguiu fazer isso. E a partir de 1960, o pessoal começa a criar os CLPs e automatizar toda a parte industrial. Eu vou mostrar o que é a terceira revolução industrial a partir de agora. Mas, atualmente, a gente chega num momento de customização, onde a população das cidades se equilibra, não tem um crescimento exponencial, e aí a gente tem que produzir com baixo custo e qualidade. Antes a gente produzia qualquer coisa e vendia, por causa do equilíbrio entre a oferta e a demanda.
E as soluções não são mais dirigidas pela tecnologia, mas são dirigidas pelo consumidor. O Ford produziu em 1930 o Ford T. Podia ser qualquer carro. Eles falavam, a gente produz qualquer carro, desde que seja o Ford T preto. Que empresa viveria hoje produzindo um veículo de um único modelo, numa única cor? Mas ninguém. E a automação passou a dar espaço a sistemas de informação. Como é que eu vou pegar os dados da automação e organizá-los? E quem detinha o poder era o dono da terra. Com a segunda revolução industrial, passou a ser as indústrias de bens e serviços. Em 1960, a maior empresa era a General Motors. Ela ficou até 1987, 88, depois virou a Toyota em 1990. Em 2000 já não era mais a Toyota, era o Walmart, a maior empresa do mundo. Então, cada vez mais próximo do consumidor. A terceira revolução industrial ela é baseada em vários paradigmas, mas tem um paradigma de centralização e hierarquia. A gente tem vários níveis, os níveis dos sensores, do mundo físico, o nível da malha de controle, onde a gente tem os CLPs, os controladores, e eles centralizam todos os dados sensores e atuadores. Aí tem o nível da supervisão, que centraliza todos os dados dos controladores e tenta visualizar, para daí chegar na administração, no nível administrativo. Cada nível tem um tipo de comunicação. Hoje em dia, isso aqui é muito mal visto. Por que eu vou trabalhar com várias formas de comunicação? Por que não dá para trabalhar com uma única forma? E a internet tem cada vez mais chegando nos níveis mais baixos. Está cada vez mais chegando nos níveis mais baixos. E a gente tem que trabalhar com o hardware, que é o mundo real, e também com o software, que é o mundo da informação. Alguma pergunta sobre essa terceira revolução industrial e essa revolução econômica, pessoal? Alguém quer perguntar algo sobre isso? Tá tudo bem até aqui? Bem, vamos seguir. Outra coisa que acontece na terceira revolução industrial é que tem o paradigma, por causa dessa hierarquia e centralização, de trabalhar com dados médios. A engenharia de produção trabalha com dados médios para definir quantos produtos vão ser produzidos, qual vai ser o custo, que processo vai ser trabalhado, quais são os indicadores. Eles não querem que o processo pare. Tem uma grande barreira com o pessoal da automação. O pessoal da automação quer sempre melhorar o nível de serviço. Melhorar o nível de serviço é produzir mais com menor custo. Ele trabalha com projeto e não com um processo. Tem um processo de desenvolver projetos, mas o projeto tem começo, meio e fim. E ele sempre tem uma meta, um objetivo que tenta ser cumprido. E para isso eles têm que implementar algo. Essa implementação faz com que o processo tenha que parar. E aí tem uma briga entre essas duas áreas. Por que eu falo isso? Porque qualquer ideia nova vai ter resistência. E vocês vão ter que saber lidar com isso. Saber lidar com isso é saber integrar processo, tecnologia e pessoas. Aqui tem uma pergunta. Qual desses três é o mais difícil de lidar? Processo, tecnologia ou pessoa? Alguém sabe me dizer? Pessoas. São as pessoas. E por quê? Porque as pessoas são a única coisa que são imprevisíveis. As pessoas são imprevisíveis porque elas têm a capacidade, se quiserem, de ter pensamento próprio. Ou porque alguém pode manipular todo mundo para ir para um lado que não é o lado que você quer. Como é que a gente transforma uma ideia nova em algo que a massa vai querer?
Vocês têm ideia? É no curso de engenharia que a gente vai aprender isso? Em que curso a gente vai aprender a lidar com pessoas? Eu pensaria em algo como marketing ou alguma coisa parecida. Marketing, mas tem uma área que lida com pessoas, chama humanas. A gente dá tão pouco valor aos cursos de humanas, mas são eles que começaram a desvendar o comportamento das pessoas e como alterar o comportamento através da internet ultimamente. Vocês lembram do escândalo que teve com o Facebook nas eleições americanas? Nas nossas eleições aqui em 2018, quanto foi usado o WhatsApp para divulgar falsas verdades ou mentiras a respeito de um ou outro candidato, para estimular todo mundo a ter um determinado comportamento e votar num determinado candidato? Isso já está sendo feito. Eu não estou falando de algo que ainda vai estar no futuro. Isso já é realidade hoje. O pessoal usou tecnologia, toda a parte de internet, desenvolveu um processo, todo um algoritmo para manipular pessoas. Tá. Por que eu escrevi mecatrônica do lado, pessoal? Alguém tem ideia? Porque eu coloquei as 4 áreas da mecatrônica aí. José Matheus, por que eu coloquei a mecatrônica do lado dessa integração de processos, pessoas e tecnologia? Sei não. É porque poucos são os cursos que são integradores, que criam pontes entre diversas áreas. São muito poucos. Tem curso de mecânica, tem curso de eletrônica, tem curso de informática, tem curso que só lida com controle. Mas quem faz a integração disso tudo é um curso como o da mecatrônica. E é o engenheiro mecatrônico, o cara melhor preparado para lidar com essa integração de processo, tecnologia e pessoas. Ele não é especialista em pessoas, não é especialista em tecnologia, muito menos no processo, mas ele é especialista em integrar as coisas. Então, se tem algum curso na área de exatas que tem chance de continuar existindo daqui a 10, 20 anos, é o de engenheiro mecatrônico. Esse é o meu ponto de vista. E quando a gente olha na parte industrial, a questão do processo físico, com os produtos e equipamentos, é a parte mais fácil de ser programada. Vão ter os sensores, vão ter os atuadores, vai ter entrada manual e vai ter um sistema a ser controlado. Mas esse sistema tem que estar dentro de um processo organizacional. A gente tem poucas disciplinas que falam sobre isso e eu recomendo fortemente aqueles que queiram mexer com isso, que façam alguma disciplina ou algumas disciplinas na parte de humanas, para saber lidar com as pessoas. Porque isso não está na grade curricular de vocês. A gente vai se ater a tudo isso que está nessa parte de baixo. E a organização e o processo físico tem que estar integrado, tem que ter uma comunicação adequada. E a internet aponta a ser o melhor caminho. Usar aplicativos de celular aponta a ser o melhor caminho para isso. Nesse contexto, a gente fala da próxima revolução industrial, denominada Indústria 4.0. Gente, o que é uma revolução? Por que tem esse nome? Revolução Industrial. O que é uma revolução? Marco Túlio, me diz aí, o que você entende de revolução?
uma transformação radical, diz o Gabriel Moura. Eu concordo com você. Essa transformação tem nome. Ela chama mudança de paradigma. Vou mostrar essa mudança de paradigma nesse slide. Aqui na mecanização, todo o trabalho era feito pelo homem. Existiam algumas pessoas que desenvolviam alguns dispositivos, mas ou usava um boi, um animal ou o próprio homem para movimentar a máquina. Aqui mudou o paradigma, eu não vou mais usar o homem ou o animal, eu vou criar um sistema que tenha energia e gere movimento e faça as ações que eu desejo. Mudou um paradigma. Da primeira para a segunda revolução, o paradigma que mudou é que se trabalhava de forma artesanal. Era um projeto para cada pessoa. Nessa época, em 1913, por causa da explosão das pessoas nas cidades, então, aumento populacional nas cidades, a demanda era tão grande que eles precisavam produzir em grande quantidade. E não precisava produzir para cada um, mas tinha que produzir uma média. O que o pessoal precisava? Aí se criou a produção em massa. O James Watts foi o primeiro a fazer isso numa fábrica de tecido. Henry Ford foi o primeiro a fazer isso numa fábrica automobilística. Por que a gente tem o desenho do automóvel aqui? Porque na década de 80 e 90, a maior empresa do mundo era de automóveis. Por causa disso, eles ficam vendendo a ideia de que a gente precisa de automóvel. A pandemia mostrou que a gente não precisa comprar automóvel nenhum. A grande maioria está usando Uber. É uma mudança de paradigma. Presta atenção. A uberização é uma mudança de paradigma, onde eu não preciso mais de um produto, mas sim eu preciso de um serviço. A gente vai chegar nisso. O que acontece da segunda para a terceira revolução industrial? A gente otimiza a linha na segunda, e essa otimização é fixa. Faz sempre a mesma atividade de forma repetitiva e da forma mais eficiente possível. Só que tem um único produto. Na década de 60, devido à necessidade de customização dos produtos, eu precisava de uma automação flexível. É isso que eles falaram. Só que essa flexibilidade ela é curta, ela é pequena. Eu consigo trabalhar com um grupo de produtos e não fazer um robô, um foguete, um avião e um navio na mesma linha. Não dá, ninguém estava fazendo isso. Estava fazendo tipos de famílias de produtos similares. E aqui entra o computador com o CLP, e ele consegue ter 3 ou 4 opções de realização. A quarta revolução está acontecendo a olhos vistos. É criar demanda através de mentiras, porque é isso que o pessoal está usando. Está fazendo uma campanha de marketing usando uma ideia que normalmente não é verdadeira, fazendo todo mundo se dirigir àquele tipo de demanda e querer tal produto. É vender serviço e não vender produto. A Uber está fazendo isso. A Uber fez integração com a indústria automotiva por meio das empresas de aluguel de veículo. Então, o motorista ele entra no aplicativo Uber, se cadastra, ele faz um contrato de aluguel de veículo numa empresa de aluguel de veículos, fica um determinado tempo prestando serviço pela Uber, atendendo pelo aplicativo, recebe uma ninharia por isso, e a gente começa a migrar para aquilo que aconteceu aqui na primeira Revolução Industrial. A gente tinha um monte de trabalho beirando a escravidão, em péssima qualidade de trabalho. Por causa da primeira e segunda Revolução Industrial, foram criados os sindicatos, as pessoas os trabalhadores se uniram para lutar contra as grandes empresas e ter melhores condições de trabalho. A gente tem que fazer a mesma coisa nessa parte de interação, só que em muito menos tempo do que esse pessoal levou. Mas esse quadro está mostrando isso hoje. E como é que fica o engenheiro mecatrônico nessa história?
ele vai ter que lidar com os novos paradigmas da quarta revolução industrial. Quais são eles? Trabalhar com sistema cyberfísico. Já vou mostrar o que é. Internet das coisas, ou IoT. Internet de serviços, iOS. Fábricas inteligentes. Das fábricas inteligentes saem os produtos inteligentes, lidar com grandes dados e computação em nuvem. Eu vou trabalhar com os 4 primeiros, mas a gente tem machine learning, process mining, data mining, tantas outras soluções e tecnologias sendo aplicadas nessa questão da quarta revolução industrial. Vou olhar mais a questão da indústria em si. Alguém quer me perguntar algo aqui? Está claro para vocês o que é a quarta revolução industrial, pessoal? Vocês já tinham ouvido falar disso? Da quarta revolução industrial? Marco Túlio, diz aí, Indústria 4.0 foi alguma coisa que você já tinha lido ultimamente? Pode ser o Marco Túlio Laguna Silva, mas também pode ser o Marco Túlio Vilela Fonseca. Qualquer um dos dois pode responder. Você, Samuel, já tinha ouvido falar disso? Já, mas não tão detalhadamente. Eu tinha ouvido só que ela teria acontecido, mas só como. Não é relance a palavra. É por alto, né? Isso, exato. Primeiro ponto, ela não aconteceu, ela está acontecendo. E, por isso, você tem oportunidade de estar em pé de igualdade com qualquer pessoa no mundo, porque tem que ser criado. Não tem nada pronto. Por você ter uma ideia, na terceira revolução industrial, foi que São Paulo começou a se industrializar e estava passando pela produção em massa. Aqui, em 1957, surgiu uma empresa de 2 engenheiros formados lá em São Paulo que produzia válvula sanitária. São Paulo tinha 200 mil habitantes em 1950. Chegou a ter 800 mil habitantes em 1960. Quadruplicou de tamanho. Todo mundo precisando de moradia e ninguém mais queria ter uma caixinha d'água no banheiro para você puxar uma cordinha. Todo mundo queria ter uma válvula sanitária. Os caras criaram essa válvula, essa fábrica em 1957, por causa da explosão de São Paulo. Eles ficaram extremamente ricos e isso foi o início de um grupo que hoje se chama Itaú. Isso aconteceu em 1957. Eu posso estar dando aula para alguém que vai criar um grupo tão forte quanto o Itaú daqui a 50, 60 anos, por causa dessa próxima revolução industrial. Não tem nada pronto. Todas essas ideias, tudo isso aqui está no mundo das ideias. Um sistema cyberfísico é um sistema em que o mundo físico, seja as entradas, os processos e as saídas, busquem redução do uso dos recursos, redução da emissão de poluente, redução do custo para aumentar o lucro. E são sistemas que permitem a conexão das operações com infraestruturas de computação e comunicação automatizada. É ir muito além de um sistema supervisório. Isso está no seu celular. E você poder fazer isso em qualquer lugar. Se conectar com todo o processo. É isso que se chama processo cibernético. Tem 3 fases. Primeiro, usar uma tecnologia de identificação como identificação por radiofrequência.
Eu já vou mostrar para vocês como é. Armazena e analisa os dados de forma centralizada. Depois integra sensores e atuadores. Então, eu não vejo só o produto que está passando, mas eu vejo os sensores e os atuadores de cada equipamento. E aí, cada equipamento ter capacidade de armazenar os dados com sensores e atuadores, se comunicar com a rede e ter um nível de automação mais elevado. Tudo isso está em desenvolvimento. A internet das coisas é o que vocês mais ouviram falar. Só que o que ninguém fala para vocês da internet das coisas? Que tem um protocolo de comunicação chamado MQTT. Tem o publicador da informação, manda para um servidor chamado broker, e esse broker conversa com quem subscreve a informação. Quem subscreve solicita e recebe a informação que foi divulgada. E assim os sensores só precisam mandar as informações para o broker, e o broker faz a comunicação da última informação que ele recebeu para quem está precisando, para os clientes. Só que isso é no nível dos objetos físicos. É cada vez mais no nível mais baixo. E não no nível das pessoas, no nível das empresas. Não é um pedido de compra com vários itens. É o equipamento falando, eu preciso de tal item para eu continuar a produzir. E eu preciso daqui a meia hora. É o estoque disponibilizar esse produto, ver quanto ele ainda tem e fazer um pedido. Tudo isso automático. E aí a gente para de trabalhar com produto e começa a trabalhar com serviço. E aí vem a internet dos serviços. Tudo conectado, e ao invés de a gente trabalhar com um produto, a gente vai trabalhar com um nível de serviço. Qual é o nível de estoque que eu vou trabalhar? Quantas vezes eu vou ter parada de linha por falta de produto? E aí, se eu nunca quiser ter isso, eu tenho que pagar um preço por esse serviço. Se eu admitir ter uma parada a cada 150 mil horas, eu vou pagar outro serviço. Se for uma parada, 1 minuto de parada a cada 100 horas, eu vou ter outro pagamento para esse nível de serviço. E aí a gente não começa a falar mais sobre uma compra de produto, mas um nível de serviço. Isso é uma mudança de paradigma. Por fim, desenvolver uma fábrica inteligente. Tá difícil aqui, gente. Uma fábrica inteligente, ela integra tanto serviços inteligentes quanto máquinas inteligentes e produtos inteligentes. Mas, se o equipamento não se comunica, não é um sistema cyberfísico, se o produto não está na internet das coisas, se eu não crio os níveis de serviços, eu não consigo criar uma fábrica inteligente. Então, isso não existe hoje. A gente está tentando criar, e é com o menor custo possível. Todas essas iniciativas industriais têm requisitos: interoperabilidade, virtualização, descentralização, trabalhar em tempo real, orientado a serviço e modularidade são os principais. E dentre elas, tudo tem que se comunicar entre si. Como é que a gente faz isso? Se não tiver uma linguagem comum, é impossível de se fazer isso. E para que isto daqui seja em tempo real e automático, a gente precisa usar algum tipo de ferramenta que faça com que tudo aconteça automaticamente. Uma dessas ferramentas se chama-se planejamento automático. Eu descrevo um sistema, aqui é para processos discretos, não são processos contínuos, são processos discretos, como compra, venda, entrega, corte, usinagem, tudo isso é um processo discreto. Eu descrevo ele em regras booleanas. Coloco qual é o meu estado inicial e qual é o meu objetivo. O planejador gera um plano. O controlador manda agir no sistema. O sistema sofre os eventos
e ao observar o sistema, o controlador vai mandando novas ações. Então, o sistema é uma transição de estados, entre estado, ação, eventos exógenos e uma função de transição de estados. Tudo isso existe um formalismo matemático para ser utilizado. Eu não vou entrar nesse formalismo. Tem o planejamento clássico, em que o sistema é totalmente observado. Só que isso é uma mentira. Nenhum sistema é totalmente observado. Ele é sempre parcialmente observado. O sistema é determinístico. Se algo acontece, tal ação deve ser executada. Não é assim a vida. Ela é estocástica. Ela é estocástica significa que tem a probabilidade de acontecer algo. O clássico é restrito a objetivos, enquanto o outro tem uma função objetiva a ser minimizada. O clássico tem um plano que é sequencial, enquanto o outro tem uma política de planejamento. Se planejou fazer isso, mas a execução pode sofrer alterações devido aos eventos externos que vão incidir no nosso sistema. A automação da informação, ou seja, a Auto-ID, tem diversas tecnologias. Reconhecimento de caractere óptico, reconhecimento de imagem, sistema de código de barras, biometria, pelo dedo, pela íris, pela voz, cartão inteligente e RFD. RFD significa Radio Frequency Identification e normalmente é visto como um substituto de código de barras, mas não é, porque eu tenho uma memória dinâmica num RFD. Então, um cartão com uma memória, por menor que seja, eu posso alterar essa memória à medida que ele passa nos eventos. Diferente de um código de barras que ele é fixo. Esse QR Code aqui, ele é fixo. Eu não mudo a informação que está nele. Mas, num cartão com um chipzinho, eu consigo mudar. E é isso que faz ele uma ferramenta tão indicada na atualidade. Eu tenho uma tag, um leitor com antena e um computador. A tag ela tem um chip e uma antena. A antena do leitor emite uma onda eletromagnética, ela energiza esse chip e ele responde através de alguma forma de modulação para o leitor decodifica essa informação e manda para o sistema computacional. A gente tem diversos tipos de etiquetas. Etiquetas com ou sem bateria. Colagem adesiva junto com código de barras. Nas nossas roupas, podendo rastrear onde é que a gente está. Tem diversos tipos de leitores, das mais diversos tipos de frequências. Tem tags passivas e ativas. Ativas que têm bateria. Pode ter sensor incluído. E tem um software que faz toda a gestão, filtragem, integração dos dados coletados e coordenação dos leitores, integração com os processos. O leitor lê a mesma tag inúmeras vezes, então tem que ter uma filtragem para que essa leitura seja vista como uma única coisa e seja relacionada a algum evento. E tudo isso daí pode ter uma estrutura de dados formal nos leitores e nas tags. Isso foi desenvolvido aqui no nosso laboratório. A partir daqui eu não estou falando mais da tecnologia, mas o que a gente desenvolve aqui. A gente chamou de rede de Petri inserida à base de dados RFD, quando a gente coloca os dados de uma estrutura chamada rede de Petri, parte na tag e parte no leitor. Quando a gente inverte essa gravação de informação, é para agentes ativos ou equipamentos ativos, a gente chama de IPNRD. Vou explicar para vocês melhor com um exemplo. 2 exemplos. Aqui eu tenho um processo. Eu tenho um material bruto, vai passar por uma usinagem. Essa peça usinada vai passar por um teste, ela pode ser rejeitada, ir para o estoque e eu voltar para uma fila para ser remanufaturada.
Cada ponto do processo vai ter um leitor. Tá vendo? O leitor 1 com antena 1 está aqui, o leitor 1 com antena 2 está aqui, o leitor 1 com antena 3 está aqui. A mesma antena 1 está tanto na entrada do raw material como na entrada da fila. E tem o leitor 2 com 3 antenas, uma para o estoque, outra para a fila e outra para a parte que vai ser rejeitada. Então, cada leitor vai estar associado a uma transição da rede de Petri, que são esses quadrados aqui representados nesse fluxo. P0 é o material bruto. Passa por T0, que é o leitor 1, antena 1, e vai para o P1, que é a peça dentro do equipamento de usinagem, da workstation. Quando passa por T1, então eu tenho um fluxo de processo representado aqui. Esse fluxo de processo, ele também pode ser descrito de forma matricial. E o que a gente faz? Coloca o estado inicial e essa matriz gravada na tag. Então, a tag tem essa informação, eu estou em P0, e esse daqui é a matriz de estados do meu processo. E cada leitor sabe que transição ele está relacionado. Então, quando T0 dispara, porque eu leio um material bruto que está em P0, através da antena 1 do leitor 1, eu disparo T0, sai esse estado em P0 e vem o estado para P1. É isso que a rede de Petri faz, ela tem uma mudança dinâmica de estados e grava isso na tag. Então, a tag que está vinculada com o produto vai saber dizer em que estado esse produto está. Se é um produto bruto, em elaboração, que é P1 na workstation, produto usinado, produto rejeitado, produto em estoque ou produto na fila. A IPNRD, por outro lado, não é para produto, é para equipamento. Aqui tem um ambiente de busca e salvamento. E ele está representando, por exemplo, a travessia Petrópolis-Teresópolis. A saída de Petrópolis, a chegada em Teresópolis. As pessoas têm um leitor, vão andar com ele e vão ler tags ao longo do caminho. E a gente vai armazenar nas tags quem é que passou. Assim, com um robô móvel, eu posso procurar quem está perdido. As pessoas vão sair de P0, que é na entrada de Petrópolis, ler uma tag em P0, que é essa tag aqui, e vai para o estado P1, que é o caminhante na primeira região, entre o portal e o Castelo do Açu, e assim sucessivamente. E aqui a gente consegue colocar essa abordagem, essa estrutura de dados formal dentro do RFD. Estamos desenvolvendo um sistema de execução da PNRD, onde a gente modela isso numa ferramenta de redes de Petri, cria um arquivo num determinado formato, acrescenta informações de conexão como o IP, o MQTT, converte a rede de Petri na estrutura matricial e faz a gravação do estado inicial e também o modo de tempo de runtime do sistema. Manda para o leitor que vai gravar a tag inicial, vai gravar os dados dos leitores e vai fazer automaticamente o update dessas informações. Isso no setup. No runtime, é o modo em que o leitor vai captar a informação da tag, ele calcula o próximo estado, identifica se tem exceção e em que momento aconteceu, converte tudo isso na representação visual da rede de Petri e manda a mensagem falando, olha, saiu nesse estado, disparou essa transição e agora a gente está nesse estado. Não teve exceção. Isso acontece em tempo real, no nível mais baixo possível que você possa imaginar. Então, a gente descentraliza totalmente o sistema de gestão. É a base de um sistema cyberfísico. Porque essa ferramenta aqui pode ser visualizada em qualquer lugar e remotamente.
E a gente está fazendo em linguagem Python isso. A gente também pode integrar a PNRD e a IPNRD. A gente fez uso do mundo de blocos. Tem um robô com um leitor e cada bloco com sua tag. Cada tag tem informação do bloco, em que estado ele está. Se o A está sobre a mesa, se o A está sobre o B, se o A está sobre C. Esse A aqui estaria nesse estado. E tem as transições de mudanças para cada bloco. É ponto de vista do objeto. E o leitor tem a rede do sistema. Olha, aqui eu tenho o A na mesa, o B na mesa e o C na mesa. Ó, a situação que eu tenho aí é C sobre A e B na mesa. C sobre A e B na mesa é justamente esse estado aqui, ó, C sobre A e B na mesa. Eu estou nesse estado inicial. A gente desenvolveu todo um algoritmo que faz com que esse braço robótico identifique a situação inicial, identifique todas as exceções possíveis, se foi movido alguma peça, se não foi, se o estado final desejado que está armazenado na tag, ele é alcançável ou não, e faz com que o braço robótico se movimente automaticamente, usando um ambiente em nuvem e também um ambiente em edge, que é um processamento local, caso essa comunicação se perca. Tudo isso usando o protocolo MQTT. Só que essa integração é para modelos simples. No caso do mundo de blocos, só atende até 3 blocos. Por quê? Essa é a rede da IPNRD para 3 blocos. Para 4 blocos tem uma explosão de estados. E aí, nesse caso, ao invés de usar a rede de Petri, a gente usa um planejador automático. Tem uma varredura do estado inicial. Os dados não são mais estruturados em redes de Petri, mas sim predicados. Predicados são formas matemáticas de escrever um domínio. E o leitor RFD lê parcialmente cada um dos estados, cada um dos predicados que está armazenado na tag. Isso manda o estado inicial, o estado objetivo para o planejador, ele gera um plano, o controlador atua e percebe e vai seguindo o plano até dar alguma inconsistência. Deu alguma inconsistência? Faz nova varredura, define novo estado atual, novo estado objetivo, até que o robô consiga resolver o problema. Isso eu estou falando para o mundo de blocos, mas serve para qualquer tipo de domínio de planejamento. Isso está em desenvolvimento, pessoal. Tem gente fazendo IC, TCC, nesses assuntos que eu estou falando com você. Vou mostrar 2 exemplos que aplicaram esse novo paradigma de 2 formas distintas. Primeiro foi um sistema de posicionamento interno, que um robô com uma tag, sendo lida por um leitor RFD, o leitor consegue calcular a distância em que essa tag está da antena, e dependendo da distância, se a distância for maior que 50, dispara uma transição, se for menor que 50, dispara outra transição. O que tem em branco aqui são os estados do robô, e em cinza são as informações dos sensores. A gente fez isso para 1 e 2 dimensões. Quem fez isso foi um projeto de doutorado do professor Rodrigo Hiroshi Murofushi. Além de usar a tag como sensor e usar a tag para armazenar os dados da movimentação do robô em 1 ou 2 direções, a gente também consegue fazer com que essa informação da tag, junto com os robôs, possa fazer com que o robô tome a decisão por ele mesmo. Que caminho eu vou tomar? Eu tenho um robô com um leitor, tags no caminho, o ambiente com o leitor lendo as mesmas tags e semáforos no caminho lendo as mesmas tags. As tags informam se tem ou não tem comida, ou se tem ou não tem recurso, informam para qual caminho tem mais recurso, que seria o feromônio de formiga, e informam se o robô pode ou não pode seguir como se fosse um sinaleiro. Isso foi simulado, isso foi implementado. Então, tem o ninho, na saída ele escolhe o caminho mais curto ou mais longo, dependendo onde tem recurso, e ao voltar ele informa o ambiente, o ninho,
se ele voltou carregado ou não, e o ninho calcula quanto tempo. Assim, a gente consegue mudar a saída do robô de forma num sistema de controle totalmente descentralizado. E isso é uma mudança de paradigma. É ter um controle descentralizado. E a gente já está fazendo isso aqui nessa faculdade. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês têm a chance de pegar essa oportunidade da quarta revolução industrial e sair daqui formado com novos paradigmas e preparado para essa oportunidade. Não deixar essa oportunidade passar. Alguém quer me perguntar algo sobre essa tecnologia que eu expliquei aqui, pessoal? Fique à vontade. O MAPL não faz só isso. A gente aqui também faz projetos de impressora 3D. Se vocês olharem, pessoal, tem uma impressora 3D aqui atrás de mim, ó. Meu dedo está apontando. É do tipo Delta. Tem outra impressora maior do que essa aqui no fundo, ó. Tá aqui. Aqui no laboratório a gente está fazendo um projeto para que esse robô que eu mostrei para vocês seja otimizado. Hoje ele está usando o Arduino Mega, só que a gente deve passar a usar o ESP32 para que a gente tenha comunicação sem fio já direto no sistema e a gente consiga aplicar a internet das coisas, o protocolo MQTT aí. Além disso, tem robôs só com 2 rodas que fazem o controle da sua oscilação para ele ficar paradinho, igualzinho o Segway, controle de posição para ele se movimentar. A gente trabalha com projetos de automação nas mais diversas áreas aqui. Então, quem tiver interesse nisso, fique à vontade para perguntar algo para nós, perguntar agora. E essa apresentação, que falou de automação e aplicada à indústria 4.0, mostra que a automação ela é aplicada na humanidade em diversas áreas, desde os primórdios. Não é uma coisa que começou ontem. Como tanto tentam falar para vocês, que eles estão usando o termo automação como se fosse o paradigma da terceira revolução industrial, mas ela não é só isso. Historicamente, minimiza o trabalho. E é isso que vai acontecer. Cada vez vamos ter menos trabalhos disponíveis. E eu espero que vocês tenham trabalho. Porque, além de lutar por água e comida, as pessoas vão ter que lutar por trabalho. E só vai trabalhar quem tiver preparado para os trabalhos disponíveis. O desafio que a gente tem, eu já vou falar, Samuel, Gabriel, já vou falar. O desafio que a gente tem é integrar processo, projeto e desenvolvimento e criar uma nova revolução, mudar esse paradigma. A mudança de paradigma começa com a nossa mudança. Não começa com algo que vem de fora. Isso já não existe mais. Já foi o tempo, igualzinho a empresa de CAD que eu trabalhei, que o cara era bem sucedido porque vendia um software que foi feito nos Estados Unidos. Já foi o tempo disso. Agora os aplicativos são gratuitos, ninguém ganha com o aplicativo em si, mas sim com o serviço que está sendo disponível. Tem aplicativo que não é gratuito? Tem, mas imagina um mundo em que só 10% tem trabalho. Os outros 90% vão ter condição de pagar por algum aplicativo? Não vão ter.
Os aplicativos vão ter que ser gratuitos, a internet vai ter que ser disponibilizada gratuita. Os dispositivos vão ter que ser disponibilizados para eles, pelo menos o básico, para o sistema funcionar, porque senão o sistema não funciona. É uma outra forma de pensar, é uma outra forma de agir. Tem que integrar, tem que se colaborar. Colaboração é essencial. A melhor forma da gente prever o futuro é inventando ele. Eu convido todo mundo a inventar um novo futuro. Está na hora da gente pôr as nossas ideias em prática. Já passou da hora de se preparar. É hora de pôr em prática o que a gente tem que fazer. E, por fim, o MAPL está aberto para todos os interessados. Meu e-mail é esse: jean.tavares@ufo.br. Esse é o meu e-mail. Vocês podem mandar mensagem para mim. Só que eu sugiro que vocês comecem a trabalhar no MAPL a partir do 5º período, porque até o 4º período vocês estão nas matérias básicas da engenharia, para daí entrar no 5º período com as matérias específicas e a gente poder trabalhar junto. Hoje a gente está com um projeto colaborativo com o professor Fioc, Arthur Fioc e o professor Finzi. A gente está desenvolvendo os equipamentos para colocar no FEMEC Maker, que vai ser um laboratório do tipo Maker, que a gente quer disponibilizar para vocês a partir do ano que vem. É a produção de um CNC do tipo corte laser, outro CNC do tipo fresa, algumas impressoras 3D. Essa impressora grande que eu mostrei aqui no laboratório, ela é projeto próprio do laboratório, a gente não pegou projeto de fora, nós desenvolvemos, publicamos, foi um aluno de graduação do 6º período que fez isso. E também a melhoria dos atabotes que eu mostrei para vocês. É isso que a gente está fazendo. E com o FEMEC Maker estruturado, vocês vão ter um laboratório para chamar de seu e fazer os seus protótipos lá. Tá? Aqui no MAPL, a gente está mexendo com Process Mining em tempo real, mineração de processo em tempo real. Estamos trabalhando com MQTT, PNRD, nesse Petrinet PNRD Execution System. Tem um robô de lavoura. Está terminando, a gente já terminou de montar o robô de lavoura, é um robô terrestre, e a apresentação do aluno de TCC final é agora dia 13. Ele não está aqui, mas depois quem tiver interesse me manda mensagem que eu mando o vídeo dele. E a gente está trabalhando também com blockchain. Não coloquei nesse slide, mas a gente tem o blockchain sendo desenvolvido, e aí não é o blockchain do Bitcoin, não. É criar uma rede do tipo blockchain, Hyperledger, estruturando toda a cadeia de suprimento com nossa ideia de sistema cyberfísico. E assim, fazer com que todo o processo, desde o início até o reuso, remanufatura, reciclagem e descarte, seja monitorado. Basicamente é isso. Se tiver interesse, gente, manda mensagem. Agradeço. Essa foi a apresentação de automação na indústria 4.0, pessoal. Alguma pergunta, gente? Bem, não tendo perguntas, eu estou parando a gravação.